Bora lá então, pessoal. Seguinte, até o momento nós trabalhamos com a parte de ordenação das nossas buscas. O que acontece? Quando a gente lembra lá no início do semestre, quando eu expliquei para vocês a funcionalidade das estruturas de dados, a estrutura de dados ela serve principalmente para dois propósitos. Primeiro, ela serve para guardar informações. E aí quando a gente entra, que aqui o objetivo dela é para guardar as informações, a gente entra no segundo momento, que é do seguinte critério. Se eu estou guardando essas informações em algum lugar, em algum momento, o que vai acontecer com essas informações? Eu vou precisar de consultar essas informações. Senão, não faz sentido para mim eu guardar se eu não vou usar depois. Então, quando a gente fala de estrutura de dados, a gente está pensando em um elemento, em uma forma de armazenar as coisas na memória, mas ela vai ter a via de mão dupla. Ou seja, ao mesmo tempo eu consigo pegar e colocar coisas que estão, entre aspas, no externo para dentro da minha memória, mas eu também tenho de conseguir pegar coisas que estão aqui na minha memória e puxar para fora. Então, a minha estrutura de dados, ela tem de ser uma via de mão dupla. Ela tem de tanto guardar, mas ela também tem de retornar. E até o momento, quando a gente estuda, por exemplo, a lista, o vetor, etc., a gente viu várias formas de guardar. E aí, quando a gente estuda a ordenação, a gente vê formas de organizar esses dados guardados para poder facilitar a minha busca, que é, no final, o segundo grande propósito. Essa disciplina antes, ela tinha o nome de pesquisa e ordenação, que é justamente as duas partes principais que a gente trabalha. Até o momento, na primeira metade, a gente viu todas as nuances da ordenação. Nesse momento agora, a gente retorna para a parte da pesquisa. E aí, quando a gente fala em pesquisa, imagina aqui comigo que é um cenário que vocês têm aí o tempo inteiro, que qualquer site que vocês vão utilizar, vocês estão utilizando pesquisa, qualquer coisa que vocês vão fazer. Então, por exemplo, eu tenho de vir aqui e tenho de digitar lá naquele site, eu tenho de cadastrar meu endereço. Aí você começa a digitar o estado, o que acontece? Ele pesquisa a lista de estados e exibe aqui para você. Eu venho aqui e estou trabalhando na minha empresa aqui e eu vou fazer uma venda. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na minha lista lá quais são os meus clientes que estão cadastrados. Eu vou buscar uma informação lá dentro. Eu sou um aluno do instituto e aí eu vou entrar no portal para me ver a minha nota. Quando eu faço meu login, o que o sistema faz? Ele pega quem que é meu usuário e consulta lá no sistema. Busca quais as disciplinas que eu estou vinculado e aí ele mostra essas disciplinas e aí ele busca quais as notas de cada disciplina estão vinculadas. Então a atividade de buscar informações é a atividade mais frequente. Ela é considerada mais frequente até mesmo do que a atividade de popular dados. Então é muito mais comum a gente abrir um sistema para consultar do que a gente abrir um sistema para popular. A pesquisa, então no caso o retorno dos dados, ele precisa ser tratado com tal criticidade que a gente tenha formas de poder desempenhar melhores papéis justamente nesse procedimento. Porque a pesquisa hoje, o retorno de dados, a busca de dados, a consulta de dados, ela se tornou mais importante até do que a alimentação. Tanto é que existem aí áreas de estudo que trabalham só com isso, de forma de analisar dados gigantes, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um negócio chamado Big Data. Vocês já devem ter ouvido falar. Essa área de pesquisa aqui, ela só trabalha com dados gigantes e como que é a forma de manipular. Então a gente tem o Big Data aí, que são dados de grande volume, mas a gente pode analisar os nossos dados também em um nível um pouco inferior para esses sistemas, entre aspas, que são mais, vamos pôr assim, convencionais. Não sei se eu posso usar essa terminologia, mas seriam sistemas que são mais utilizados no dia a dia e que eles não geram um volume tão alto de dados, igual quando a gente tem, por exemplo, uma rede social, uma consulta e etc. E aí a gente está falando de busca, quando a gente está falando de busca, a gente remete diretamente a um negocinho que vocês estão estudando na outra disciplina aí, que se chama banco de dados. Todo mundo já pensou o seguinte, o que acontece? Um caso bem simples, eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou entrar no site do IFTM, e aí eu vou vir aqui e vou clicar numa notícia qualquer dessa aqui. Se vocês verificarem, o que ele está fazendo? Ele está acessando uma página chamada Notícias e ele está buscando a notícia lá no banco de dados. Qual que é o ID dessa notícia? 11.566. Ou seja, ele passou um ID e foi lá consultar na minha tabela. Ele fez um negocinho lá que, se vocês estão estudando banco de dados, vocês fazem bastante. Select, asterisco, from, notícia,
where id igual a 11566. Ou seja, o que é um select? Pesquisa. Só que eu estou pesquisando dentro de uma tabela de banco de dados. E a forma que essa tabela está armazenada no banco vai determinar o desempenho dessa minha pesquisa. E aí, se eu vier aqui na minha notícia aqui, eu mudar de 566, por exemplo, para 565, ele vai trazer outra notícia. É a mesma página, mas ele consultou outro dado lá dentro. Então, o tempo inteiro a gente está consultando dados. E aí, nesse momento, é que a disciplina de estrutura de dados e a disciplina de banco de dados, elas se alinham. Porque é aqui que está o segredo. Quando a gente fala em banco de dados, o que a gente está fazendo é o quê? Diversas pesquisas. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender como que esses dados estão armazenados aqui no banco, para que na hora que eu vou fazer uma pesquisa, por que eu consigo fazer um select lá no banco que tem, no meu caso aqui, 11.500 notícias, e ele consegue retornar rápido? Ou seja, são 11.500 registros. Por que ele conseguiu ir lá e buscar aquele camarada lá de forma eficiente? E aí, da mesma forma, a gente vai aumentando gradativamente o nosso sistema. Como que a gente faz para que aqui no Instituto nós temos, sei lá, 10 mil, 20 mil alunos já, talvez no histórico? Como que na hora que eu entro no sistema ele consegue ir lá rápido e buscar as minhas informações específicas? Essa é a parte da pesquisa que a gente entra no detalhamento. Porém, enquanto no banco de dados a gente entende que isso aqui é uma pesquisa e eu sei como fazer essa pesquisa a nível de banco de dados, aqui a gente vai um pouquinho mais embaixo para a gente entender como que ocorre o nível de pesquisa, a pesquisa a nível de memória, porque acaba que quando a gente pega e faz um select, o nosso select ele não vai fazer, se vocês lembrarem lá de arquitetura de computadores, vocês vão lembrar que a gente não faz um select direto no HD. O que o sistema operacional faz? Ele busca um pedaço da informação do HD e coloca na memória. E aí a gente faz, quando a gente faz um select, a gente faz o select dentro da memória. Mas na hora que ele vai lá buscar essa informação e colocar na memória, a forma que ele coloca é diferente. Por quê? Porque se ele colocar em blocos sequenciais, talvez a consulta vai ser de uma forma. Se ele colocar em blocos em uma estrutura de dados específica que melhore o meu desempenho no banco de dados, o select vai ter um outro desempenho. Então, basicamente, aqui a gente começa a linkar um punhado de disciplinas, desde a arquitetura de computadores, banco de dados, até a estrutura de dados, programação. A gente entende tudo nesse momento, como que elas fazem e como fazer sentido esses algoritmos que a gente estuda aqui na hora que a gente está fazendo uma operação do dia a dia. Até aqui, tranquilinha a ideia do que nós vamos fazer? Vamos entender, então, agora o primeiro critério. Para a gente facilitar a nossa vida, eu não vou analisar nada disso de desempenho de memória. Vamos pegar o elemento, igual a gente fez com a coordenação, vamos pegar aqui na pesquisa o que é mais simples para mim fazer. Vamos pegar o nosso amigo, que é o nosso mais lindo estrutura de dados que existe, que é o vetor. Por que o vetor é tão fácil de trabalhar? Porque o vetor é a forma que a memória já é disposta. A memória do computador já é disposta em formato de vetor. Por isso que é tão simples de trabalhar com ele, a gente não precisa fazer mais nada. Tanto é que na hora que vocês forem fazer um vetor, se vocês mandarem imprimir o nome do vetor, ele faz sempre a primeira posição. E aí nada mais é do que o endereço de memória mais uma determinada quantidade de bytes para poder acessar cada uma das posições. Quando a gente vai buscar informações aqui dentro desse vetor, imagina que eu quero ver aqui, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor aqui o nome de... Vamos supor que isso aqui fosse a lista das provas que vocês me mandaram lá no Google Forms. Eu preciso buscar para ver se um determinado aluno ele preencheu a prova ou não. Qual que seria a forma intuitiva que vocês iriam fazer aqui se vocês fossem buscar? Imagina que eu tenho o nome dos alunos aqui. Eu vou pôr aqui o Daniel, aí eu vou pôr aqui o Rafael, aí depois aqui eu vou pôr o Carlos, aí daqui eu vou pôr... Sei lá, me fala os nomes de vocês aqui, ainda não decorei não. A Cecília, depois eu vou pôr o Jairo, aí depois eu vou pôr o Gustavo. O seu eu esqueci. Hã? João Vitor. Eu tenho os nomes que eu não decorei não. Aí vamos supor que eu quero ver se um camarada aqui não fez. O que eu tenho de fazer? Isso. Eu vou olhando posição por posição e ver se aquele registro está aqui dentro. Não. Essa é a forma de busca mais arcaica e mais simples que existe, que é o que a gente chama de busca sequencial, que seria olhar elemento por elemento para eu poder verificar se ele existe ou não. Se eu falar assim, pô, mas eu consigo bater o olho ali e ver que o Jairo está cadastrado lá, que ele tem uma posição aqui.
Pô, eu consigo bater o olho aqui e ver que o João Vitor está daqui. Mas o computador não enxerga dessa forma. E imagina que ao invés de ser um vetor, fossem as provas físicas de papel. Será que eu teria essa mesma capacidade? Ou o que eu teria de fazer se eu fosse aqui professor e tivesse com essas provas? Lembra? Olhava uma por uma. Então a busca sequencial, ela é um procedimento padrão que a gente já tem aqui no dia a dia e que a gente leva para dentro do computador quando a gente quer fazer uma busca dentro de uma estrutura de dados sequencial, no caso o vetor. Nada mais é do que rodar um for e verificar posição por posição se ela existe lá dentro ou não. Ok? Ideia de busca sequencial. Acho que é bem tranquilo, certo? Vamos implementar esse negócio aqui para a gente ver como é que isso funciona? Deixa eu salvar isso aqui para pegar e colorir bonitinho. É a nossa pasta 3 ou 5. Busca. Vamos fazer a nossa busca sequencial. Como que funcionará? Quando a gente está retornando, a gente pode ter algumas considerações a serem feitas. Por exemplo, eu posso vir aqui na minha busca e aí eu posso querer retornar apenas um elemento. Porque se a gente for imaginar, a gente pode imaginar que o nosso vetor tenha elementos repetidos. Ou eu posso retornar uma lista de elementos e aí eu passar quais elementos eu quero. Para a gente simplificar a nossa vida, para a gente tornar o nosso exercício de programação aqui o mais simples possível, nós vamos estar buscando dentro de um vetor inteiro e a gente vai retornar apenas uma posição, mesmo que o elemento exista mais de uma vez lá dentro do nosso vetor. Então eu vou vir aqui criar uma função que é inteira, busca sequencial. E aí eu vou receber o meu vetor, vou receber o tamanho do meu vetor e eu vou receber o x. O que é o x? É o elemento que eu estou buscando. Esse cara aqui é quem que eu estou procurando para ver se ele existe ou não. Porque quando a gente fala em busca, o que a gente está querendo ver é se existe um 1 no intervalo n, que seria o nosso vetor. Tamanho do vetor. O x é o elemento que eu estou buscando para ver se ele existe ou não. Seria como se fosse lá o where id igual a tal. O nosso x seria o nosso id que eu estou buscando. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou rodar o meu for, começando em 0, que vai até n, e vai incrementando de 1 em 1. E aí eu vou ver, se o vetor na posição i for igual ao meu x, aí a gente retorna o i. Ou seja, eu retorno que essa aqui é a posição que existe aquele elemento lá dentro. Eu retorno o meu i aqui dentro. Caso contrário, se a gente sair do nosso for e não tiver encontrado ninguém, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de sinalizar para o meu vetor que esse cara não existe. Aí a gente tem de várias formas. Forma mais simples, por exemplo, como eu sei que é um vetor, ele vai ter sempre as posições de 0 até n, eu posso vir aqui e retornar, por exemplo, menos 1. Quando retornar menos 1, indica para mim que não achou. Se caso retornar um valor, indica que achou. E aí a gente faz, esse aqui é o exemplo mais simples que tem de busca, que é a nossa busca sequencial. Vamos criar o nosso vetor. Aí eu vou pôr aqui, por exemplo, 5, trato, 3, 7, 8, 9, 0, 6, 4, 6, sei lá, qualquer número aqui. E aí nosso vetor aqui, no caso, são de tamanho 10. E aí nós vamos vir aqui e vamos printar o nosso resultado da nossa busca, por exemplo. No nosso vetor de tamanho 10, pelo elemento, vamos por exemplo, o elemento 1. O elemento 1, nesse caso, vocês podem ver que não existe no meu vetor, então ele vai retornar menos 1.
E aí eu vou printar para buscar outro elemento. Vamos, por exemplo, buscar o elemento 6. E aí vamos buscar outro elemento. O elemento 5. Nossa, soleira. E o outro, que é o elemento 4. Vamos pôr vários aí para a gente testar nossa busca. Mas aqui no caso a gente está procurando somente as primeiras. Se fosse uma palavra, a gente estaria procurando somente as primeiras palavras. No caso. Justamente. Aí você tem de adicionar, por exemplo, mas quando você vai procurar lá no banco, se você quer procurar para uma palavra semelhante, o que você coloca? Você não coloca um like, você não coloca alguma coisa assim? Então a gente teria de, se a gente quiser buscar alguma coisa mais avançada, a gente teria de incrementar nosso motor de busca. Mas o importante entender é o seguinte, mesmo que eu adicione outras comparações, a lógica que é aqui, ó, segue a mesma. Que aí ao invés de você colocar outras comparações aqui, ao invés de você colocar uma igualdade, você ia colocar qual que é o critério que você quer fazer de comparação aqui, nessa seleção aqui. Entendeu? Nesse caso aqui eu estou fazendo só o critério de igualdade. Aí você colocaria, por exemplo, um like, você poderia colocar uma função de string, qualquer coisa desse sentido. Beleza? E outra coisa. Por exemplo, se a gente for buscar a palavra, se a pessoa colocar a palavra com a primeira letra maiúscula, aí você pode utilizar a função para reduzir. Lá no caso aqui no C++ tem uma função que chama toUpper e uma função chamada toLower. ToUpper transforma a letra em maiúscula e ToLower transforma em minúscula. Então se você for fazer isso em C++, se você quer ignorar a diferença de maiúscula, você teria de aplicar essa função antes. entendi. Então vou rodar aqui para vocês verem. Depois deixa vocês terminar só para mostrando aqui. Por exemplo, olha lá, ó, o 1, como ele não existe no nosso vetor, ele retornou -1. Aí o 6, qual a posição que está o 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição 8. O 5, qual a posição que está do vetor? Na posição 0. E o 4, em qual posição que está no vetor? Está na posição 1. E aí, como a gente delimitou para que a gente retornasse só a primeira ocorrência, nesse caso, por isso que ele retornou só 1 aqui. A gente poderia fazer para retornar mais de 1 também, se fosse do nosso interesse. Ou até mesmo poderia fazer que aqui dentro a gente printasse a posição, poderia ser várias formas aí para determinar. Mas nesse caso aqui, a gente colocou que vai retornar só a primeira, por isso que a gente retorna 1. Tranquilo? Calma. Outra forma de pensar também que a gente pode ter na busca seria retornar um booleano, porque a gente pode querer buscar e ver se existe lá dentro. Então eu poderia vir aqui e ao invés de retornar a posição, eu poderia retornar true e aqui retornar false. Também seria outra forma de analisar, porque aí eu checaria se o elemento está lá dentro. Nesse caso aqui eu estou retornando a posição que eu consigo trabalhar com ela depois, mas outra forma seria isso, de retornar um true ou false. Também seria uma forma de visão. Então assim, o importante é entender, a base da busca é essa aqui. Encaminhar posição por posição e comparar para ver se está ok ou não. O que eu vou fazer com o resultado da busca e como que eu vou comparar, aí é determinante de acordo com o problema que você está analisando. Mas a base é essa daqui. Tranquilo? Complexidade desse negócio. Quem sabe me dizer qual que é a complexidade desse aqui? Ela é linear.
Ela é O de N. Por quê? Porque esse for aqui, na pior das hipóteses, ele vai rodar totalmente tamanho de N. Então, ela é uma busca linear. Tranquilo? Dúvidas sem a busca sequencial? Não é preciso, né? Esse aqui é o algoritmo mais boboca que existe. Aí agora vocês vão falar assim, porra, mas então se eu tenho um banco de dados lá que tem 200 mil registros, e aí eu vou consultar um cliente que eu acabei de criar, vou olhar um por um até chegar lá no final, isso vai ser lento. Não vai ser bom, já. Tem alguma coisa que dá para melhorar? E aí eu volto a buscar aqui para vocês no mesmo critério que eu tinha aqui. Lembra que quando eu falei para vocês, ó, eu tenho aqui as várias provas impressas de vocês aqui, eu estou procurando. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de olhar uma por uma, certo? Até eu ver se eu acho. Como que eu poderia fazer para eu poder facilitar a minha vida de entregar as provas para vocês? Mais uma pessoa olhando. Não, mas eu sou... Não, eu sou só uma pessoa. Se eu estou o nome completo, eu tenho de olhar aqui, de todo jeito. O que eu poderia fazer que era a coisa mais fácil que tinha para eu poder? Não, imagina a prova, esquece fora. Imagina aqui, eu estou com as provas no papel. Se separar por nome. Por exemplo, Colocar ordenar por nome. Ordenar por nome. Se eu colocar em ordem alfabética, aí na hora que o Jairo vier, o que eu vou fazer? Se eu abrir aqui no meio do monte de provas e eu olhei que ainda está no C, o que eu tenho para me fazer? Eu tenho de ir mais para frente. Se eu olhei e agora está no R, o que eu tenho de fazer? Para trás. Então a ordenação é uma forma de facilitar a minha busca. E aí pensa comigo agora, tanto que a ordenação facilita, eu não sei se vocês conhecem, vocês provavelmente vocês não conhecem, talvez o Rafael, porque o Rafael é mais antigo igual eu, ele tenha contato. Lista telefônica. Quem aqui já viu lista telefônica? O que acontece com a lista telefônica se eu quero procurar o nome de alguém? Como é que ela está organizada? Ordem alfabética. Por quê? Porque se eu estou procurando lá, eu quero procurar o telefone do João Vitor. O que eu vou fazer na lista? É lá na J. Ou então eu quero procurar por um endereço. Você já viu que ela ainda é dividida, seccionada? Depois não tinha de endereços, onde os endereços estavam em ordem alfabética. Eu sei onde tal pessoa mora. Era por nome, por endereço, e tinha um separado que era só por loja. Isso, ainda tinha as lojas. Aí o que acontece nas lojas? Elas eram ordenadas como? Mas ordem alfabética, por exemplo, primeiro tinha lá açougue, depois tinha lá, por exemplo, bar, depois sempre em ordem. Por quê? Buscar quando está ordenado é mais fácil, é mais tranquilo. Mas assim, buscar quando está aqui ordenado aqui no papel, no mundo físico, é uma coisa. Como que eu consigo vir aqui e aproveitar isso aqui agora, só que em forma de algoritmo? É aqui que entra naquele negócio que eu falei para vocês. Se eu tiver aqui o meu vetorzinho, eu vou pegar aquele mesmo camarada lá que a gente tinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisa de mais 2 posições. 9, 10. Vou pegar esse meu vetor aqui. E aí, imagina que ao invés dele estar aqui espalhado, se nós tivéssemos ordenado ele. Então seria 0, 2, 3, 4, 4, né? Vamos pôr aqui. 0, 2, 3, 4, 4. Aí depois aqui 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 7, 8, 9. Esse aqui seria aquele mesmo vetor que nós estamos trabalhando lá na busca sequencial, só que de forma ordenada. O que eu poderia fazer aqui, então, para me poder buscar melhorar o nosso desempenho aqui da nossa busca? Eu preciso vir aqui, e igual eu falei quando eu estava procurando o Jairo, eu ia vir aqui no meio das minhas provas e pegar um ponto qualquer. Qual que é a forma mais fácil da gente fazer? Porque eu não sei, isso aqui pode ser arbitrário, pode ser algo que eu não sei, que eu não determine. Eu venho aqui e pego a posição exatamente do meio do meu vetor. Então, se nosso vetor tem 10 posições, 0 mais 9 vai ser 9 dividido por 2, vai dar 4,5, arredondado para baixo, eu vou pegar a posição 4, que é, no caso, essa daqui. E aí imagina que eu estou buscando, sei lá, eu estou buscando o 8. Aí eu olho aqui essa posição do meio. E aí eu vejo, essa posição do meio é quem eu estou buscando? Não, né? E essa posição que eu estou buscando, ela está para frente ou está para trás? Mas se ela está ordenada, logicamente está para frente. Né? Se ela está ordenada, logicamente ela está para frente.
E então, se ela está ordenada, logicamente ela está para frente. Se logicamente ela está para frente, o que eu posso fazer? O que eu posso já intuitivamente? Eu posso ignorar o que está para trás. Cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Então, se ela só pode estar para frente, ela não pode estar para trás. Então, eu não preciso olhar o que está antes. Eu só preciso olhar o que está depois. E aí, com isso aqui, o que aconteceu? Se o meu vetor era um vetor de 10 posições, depois de uma consulta, esse meu vetor passou a ter quantas posições agora? 5. 5, né? Porque esse aqui eu também sei que não é. Então, eu só posso olhar agora da onde? Daqui para frente. Se eu já vi que esse aqui também não era, o cara do meio. E aí, o que eu vou fazer de novo? No meio de novo. E aí eu vou comparar. É quem eu estou buscando? Não. O que eu estou buscando é maior ou é menor? É maior. Se é maior, para onde que ele está? Para a direita. E aí o que eu preciso fazer com a parte da esquerda? Agora um vetor que inicialmente era de 10, depois passou para 5, agora é de quantas posições que eu tenho para me consultar? 2. Então o que eu estou fazendo com o meu vetor toda hora? No meio. Então, cada vez que eu busco uma posição, eu diminuo o meu vetor pela metade. Lembra que a gente já fez um algoritmo mais ou menos parecido com isso aí, que era o merge sort? Que aí a gente tinha a árvore lá de divisão na metade, que aí a gente sabia exatamente qual que era a altura da árvore para determinar a complexidade dele, que era uma complexidade, se vocês estiverem bom de memória, que era de log de n. Então, essa busca que vai dividindo no meio, ela tem uma complexidade que é log de n, que é completamente melhor do que esse camarada que está aqui. Então, se a gente tinha aqui, por exemplo, isso aqui são 100 mil elementos, quanto que é log de n? É só procurar aqui, 2 elevado a quanto que vai dar aqui lá? Vou pôr aqui log, eu tenho que pôr aqui, ó, 100 mil, olha lá, se é 100 mil, eu ponho log, não é 5 não, acho que esse aqui é o log da base 10, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de programador, talvez, não? Não, mas a científica é aquela lá? Esse log aqui, eu acho que... É o LN. É o LN. Mas o LN é log de 10. Cadê? Trigonometria. Não tem. Hã? É o Google, né? O Google é inteligente. Log de 100 mil, na base 2. Cadê? Eu quero a base 2. Ó, log de base 2 de 100 mil. 16,63. Então, em um elemento, em uma capacidade de 100 mil, eu faria mais ou menos, em média, 17 comparações até que eu conseguiria achar o meu elemento. Só finalizando aqui. Aí eu vou achar aqui a posição do meio. Aqui é o 8 e o 9, né? Que deu coincidência de seus valores e as posições. Então, 8 mais 9, 17. 17 dividido por 2 vai dar 8,5. Arredondado para baixo seria 8. E aí ele olhou agora. Esse cara aqui é igual a quem eu estou procurando? Sim, é só eu retornar ele. Então, vamos pegar o que eu quero comparar e comparar com o elemento do meio? Isso, eu sempre vou pegar o elemento do meio do meu vetor. E aí eu comparo com o meu x. Se for igual ao meu x, eu acho. Se no caso o meu x for maior, eu só olho para a direita. Se o meu x for menor, eu só olho para a esquerda. E eles vão falar assim, pô, Jean, mas e quando eu não achar então? Vamos imaginar aqui, ó. Eu estou procurando o 1 agora. Começa aqui do meio de novo. Então eu estou procurando 1. 4. Aí ele olhou. O 1 é igual a quem eu estou procurando aqui, o 4? Não. O 1 vai estar, ele é menor ou maior? Se ele é menor, ele vai estar para a esquerda. Então o que eu posso fazer com os da direita? Esquece. Vou olhar só aqui. Aí agora eu vou achar o meio de novo. Aqui vai ser da posição 0 até a posição 3. Vai dar a posição 1, que é essa daqui. Aí eu vou olhar de novo. Opa, 1 é quem eu estou procurando? Não. O 1 está menor do que esse cara? Tá, então ele vai vir e vai olhar só essa posição. Tem só a posição 0. Aí na hora que eu somar 0 mais 0, 0, dividido por 2, 0. Então o próprio meio de um vetor de uma só posição é quem?
É a própria posição. Aí ele vai comparar. Esse cara aqui é igual a quem eu estou procurando? Não, né? E aí o que ele vai fazer? Ele faria menos 1, né? Então o que acontece? Eu sei que é hora de eu interromper, quer dizer que aquela posição não existe no meu vetor. Ok? E agora então, Jean, muito bonito, muito legal. Como que eu implemento essa bagaça? Eu só sei encontrar o meio. O meio eu sei encontrar, é fácil, né? Dividir o início pelo final por 2. Vamos implementar esse negócio aqui. Primeiro, eu vou ter de implementar alguma coisa para ordenar. Eu vou mostrar. Eu não devia mostrar isso aqui para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Existe uma biblioteca chamada Algoritmo, que ela tem o algoritmo de ordenação implementado. Então, depois disso aqui tudo, eu vou vir aqui, e aí eu vou dar um sort aqui, passando o V e o V mais 10. O que seria esse V mais 10? Seriam as 10 posições do meu vetor. Deixa eu confirmar se é só isso mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Aí ele ordena para mim o meu vetor. Deixa eu só imprimir ele aqui só para garantir. Ele usa o Quicksort, implementado com o Insertion Sort. Lembra que eu falei com vocês sobre essa posição, essa opção, né? Deixa eu só ver se ele ordena aqui certinho. Então ele também faz o Merge Sort. Não, nesse sort aqui ela está implementada usando o Quicksort mesmo. Ela está implementada usando o Quicksort. Aí, ó, ele já ordenou o vetor aqui para mim, certo? Então é só usar a função sort aí e passando aqui a posição inicial do nosso vetor, que é o próprio V, e a posição final, como é um vetor, você põe soma mais 10 aqui, que seriam as 10 posições do vetor. Isso aqui é interessante porque se eu quiser ordenar só as 5 primeiras posições, eu poderia pôr V mais 5 aqui, eu ordenaria só, por causa das 6 primeiras, né? Que seria de 0 até 5. Mas eu coloquei mais 10 para ordenar. Agora eu vou fazer a minha busca binária. E lembra que precisa incluir a Algorithm, que é a biblioteca de algoritmos. E aí depois eu mostro para vocês que ela também tem a busca binária implementada. Mas primeiro vamos implementar. Hã? Pontinho vermelho? Deixa eu olhar aí. Vai, pode ser. O que é o pontinho vermelho, né? É o erro. Aí, deixa eu ver. Compila de novo, deixa eu só ver. Só deu mensagem. Já deu certo. Tá. Ele não organiza sequência de letras, não, né? Nesse caso aí, se você quiser sequência de letras, você tem de criar uma função de comparação. Aí você tem de passar a função que você quer para comparar. Para você comparar string, organizar string, etc. Dá para você criar a função de comparar. E aí, por exemplo, você pode criar a função de comparar para struct também. Lembra daquela do futebol? Você compara primeiro por vitórias e depois... Você teria de criar uma funçãozinha que faz aquilo lá para você passar. E aí seria um terceiro parâmetro aqui, essa função de comparação, para ele determinar a forma que ele iria ordenar. Já tinha que fazer dentro dele, cara. Não, você passaria aqui o nome da função, por exemplo, sei lá, comparar. E aí você criaria essa função, que aí essa função ela deveria retornar -1 se o cara da, por exemplo, porque você pensa sempre em 2 elementos. Se esse é menor que esse, ela tem de retornar -1. Se esse é igual a esse, ela tem de retornar 0. E se esse é maior que esse, ela tem de retornar mais 1. Seria alguma coisa nesse sentido. Aí agora nós vamos fazer o nosso busca binária, que se chama aquele negócio lá. Parâmetros são os mesmos. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou declarar o início, que sempre começa em 0, e o fim, que é sempre n menos 1. E enquanto o meu início for menor ou igual ao meu fim, quer dizer que ela ainda está válida. E é isso aqui que é o fator determinante para eu poder saber que hora que eu paro. Enquanto o meu início for menor do que o meu fim, eu calculo o meio, que é o início mais o fim dividido por 2. E aí eu vejo se o x for igual ao cara na posição do meio, quer dizer que eu já achei. Se eu já achei, retorna essa posição do meio.
Se o x for maior do que o cara da posição do meio, quer dizer que o x está para a direita. Eu vou até deixar comentado aqui. E se o x for menor do que a posição do meio, quer dizer que o x está para a esquerda. Certo? Por exemplo, ó, se eu comparar aqui o 5, o x está para a direita. Se eu comparar o 1, ele está para a esquerda. E se ele sair desse while, quer dizer que não encontrou, então eu tenho de retornar o meu menos 1. Quer dizer que ele não existe lá dentro. Vai chamar ele de volta depois, gente? Calma que nós vamos chegar lá. Só passando informação importante aqui para vocês. O Palmeiras está ganhando de 2-0 já. Como que vai funcionar então agora? Esse negócio de direita e essa coisa da esquerda. Imagina aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui. Imagina que eu estou procurando aqui, pode ser o 1 mesmo. O que acontece? Quando eu vim aqui, o meu início começa valendo 0, o fim começa valendo 9 e o meio começa valendo 4, certo? Então o início está aqui, o meio está aqui e o fim está aqui. E aí o meu x vale 1. Quando eu estou procurando x igual a 1, ele vai começar a ver a primeira comparação aqui, ó. O x é igual ao cara do meio, ou seja, 1 é igual a 4? Não. Aí ele vai ver a segunda comparação. O x é maior do que o cara do meio? 1 é maior do que 4? Não. Ele vai fazer a terceira comparação. X é menor do que o do meio? 1 é menor do que 4? Sim. Se ele é menor do que 4, lembra? Ele só pode estar à esquerda. Então, o que a gente faz? A gente não tem como vir aqui e cortar igual a gente tem na imagem, mas a gente consegue posicionar nossos vetores para fazer isso. Como que a gente faz? O fim que estava aqui, agora eu sei que ele só pode estar do meio para trás. Então, o que eu faço com o meu fim? O meu fim passa a ser o meio menos 1. Isso. E aí, como está no while, ele vai ficar rodando. Então, o fim passa a ser meio menos 1. Ok? Não, é que o while aqui, cara, o while está rodando. Aí, agora, nesse momento, o que acontece? O meu fim passa a ser 3. E aí, o que ele vai vir aqui? Vai ver aqui em cima no while. O início é menor do que o meu fim? Sim, não é? Aí calcula de novo, 0 mais 3, 3 dividido por 2 vai dar 1,5, arredondado para baixo, meu novo meio é 1. Então, o meu novo meio passa a vir aqui. Aí ele faz de novo, x é igual a meio? Não. X é maior que meio? Não. X é menor do que meio? Sim. Se ele é menor do que meio, o que acontece com o meu fim? O meu fim passa a ser meio menos 1. Então, agora o início e o fim estão apontando para o mesmo lugar. Aí ele vai ver, volta lá para o topo do while. Início é menor ou igual a fim? Ainda é. Então ele vai dividir os dois. 0 mais 0, 0. Dividido por 2, 0. Então o meio passa a ser 0. Então nesse momento aqui, tanto o início, quanto o meio, quanto o fim, eles estão na mesma posição. Aí ele vai ver, o 1 é igual a 0? Não. 1 é maior do que 0? Sim, nesse caso. Aí o que acontece quando é maior? Se a gente é maior, o que eu tenho de fazer? Ao invés de reposicionar o fim, como eu quero ir para frente, o que eu faço? Eu reposiciono o início. Então o que eu vou fazer nesse caso? O meio está aqui, o início eu sei que ele só vai poder estar daqui para frente. Então nesse caso o início vai passar a ser meio mais 1.
Nesse caso, quando eu passei o início a ser meio mais 1, para onde que foi o meu início? Foi para cá. Então, o início passou a valer quanto? 1. E olha o que aconteceu agora. Início é menor do que o fim? Menor ou igual ao fim? Não. Se não é, quer dizer que esse cara não existe. Aí o que a gente faz? Retorna menos 1. Da mesma forma, imaginando outro cenário. Vamos voltar lá no início. Imaginando que ao invés de agora eu estar procurando o 1, imagine que eu esteja procurando o 9. Eita. Imagina que eu estou procurando o 9. Então vamos começar. Início 0, fim 9, meio 4. 9 é igual a 4? Não. 9 é maior do que 4? É. Se 9 é maior do que 4, o que eu faço? O início passa a vir aqui para essa posição. Então o início passa a ser meio mais 1. Vai para 5. Ele vai ver. Início é menor ou igual a fim ainda? É, está no intervalo válido. Somos 2. 5 e 9, 14. Dividido por 2, o meio passa a ser 7. Então o meio vem para cá. Aí ele compara. O 9 é igual a 7? Não. 9 é maior do que 7? Sim. Se é maior do que 7, o que eu faço? O início vai para frente do meio. Então o início passa a valer agora 8. Volta lá no for. 8 é menor ou igual a 9? Sim. 8 mais 9, 17. Dividido por 2 vai dar 8,5, arredondado para baixo, 8. Então o meu meio passa a ser aqui. E aí ele vai ver de novo. 9 é igual a 8? Não. 9 é maior do que 8? É. Início vai ser meio mais 1. Então o início passa a ser agora 9. O início está aqui. Início é menor ou igual a fim? Sim. Somos 2. 9 mais 9, 18. Dividido por 2, o meio passa a ser 9. Nesse caso, os 3 estão aqui no mesmo lugar. Aí ele vai ver. 9 é igual a esse cara aqui que é o 9? Sim, retorna essa posição. Tranquilo? E aqui a gente manipula a movimentação dos nossos índices, de forma que a gente vai caminhando de um lado ou para o outro. E aí, como vocês viram, toda vez a gente divide no meio, ou seja, a nossa complexidade aqui é de log de n. Como cada comparação a gente divide sempre no meio, o nosso vetor, a gente tem que a nossa árvore lá, ela vai ser do tamanho log de n. A diferença é só uma, que se vocês forem imaginar na árvore visual aqui, se vocês lembrarem do merge sort, a nossa árvore era mais ou menos assim, né? Nós tínhamos um vetor aqui, aí ele dividiria no meio aqui para dois lados. Só que aí o que acontece com um dos lados agora, com o merge sort, com a busca binária? A gente ignora, não sei qual dos dois, mas um deles a gente ignora. Aí ele vai dividir de novo. Aí vamos supor que, por exemplo, ele está para cá, então a gente ignora esse lado aqui. Você vai ignorar no mais que é 100 e aqui pra frente. Isso, justamente. Então a gente só olha a altura da árvore, porque a gente não olha a profundidade, porque ela sempre vai ser do mesmo tamanho. Isso. Isso. Seria mais ou menos algo sequencial. Aí ele veio para cá, viu que não era aqui, por exemplo, aí ele dividiu esse último aqui e aí achou esse cara aqui. Então, por exemplo, olha, para você ver a árvore, ela vem sequencial. Na pior das hipóteses, ela vai ser log de n. Ok? Tranquilo a busca sequencial, pessoal? A busca binária, quer dizer? Alguma dúvida? Vamos só rodar um aqui, né? Eu não botei nenhum para rodar. Deixa eu botar aqui para rodar os mesmos cenários. Busca binária. Aí. Ah, é porque eu não tenho essa função de comparar aqui. Eu tenho que tirar. Lá ele vai retornar posições diferentes, porque a gente reordenou o nosso vetor, né? Mas você pode ver que continua. O primeiro menos 1 ele não existe, os outros são as outras posições. E aí você vai falar assim, e se eu precisasse manter a posição do vetor? Por exemplo, estou num banco de dados lá, eu não posso alterar, eu não posso ordenar o meu banco de dados. Aí... aqui embaixo, eu só fiz aqui a busca. Eu fiz igualzinho, só que aí eu chamei a busca binária ao invés de fazer a busca sequencial. Existem alguns recursos que a gente coloca no banco que acrescentam essa capacidade. Eu não sei se vocês chegaram já a ouvir falar, ou até mesmo ter nas aulas, um recurso do banco de dados chamado índice. Vocês ouviram falar disso já? O que acontece? Por exemplo,
imagina aqui, ó, no banco de dados, se vocês pegarem lá aquelas tabelinhas que vocês costumam fazer, o que vai acontecer? Geralmente ele vai estar ordenado por um camaradinho aqui da esquerda, que é o nosso ID. O banco de dados ele armazena geralmente por essa ordem aqui. Então vai estar alguma coisa assim. Mais ou menos, certo? E aí vamos supor que isso aqui fosse um cadastro de nomes. Aqui pode estar sei lá, o Zé. Aqui pode estar o Paulo. Aqui o João. Aqui o Antônio. E assim por diante. Está completamente fora de ordem. E eu não tenho a possibilidade de vir aqui no meu banco de dados e fazer uma ordenação aqui nesse campo, né? Pelo menos dá para fazer visual, mas eu falo na hora de salvar, na estrutura que está salva lá no HD, não tem como eu fazer isso. Mas aí a gente consegue criar um índice sobre essa coluna. O que seria um índice? Seria uma segunda tabela paralela que teria essa coluna ordenada e a chave primária específica dela. Então, por exemplo, se eu tenho esses 4 aqui, eu teria o Antônio, que seria aqui o 4, aí depois eu tenho o João, que seria o 3, aí eu tenho o Paulo, 2, e o Zé, 1. Obviamente, imagina isso aqui numa escala bem maior, imagina isso aqui com 100 mil, 200 mil, 500 mil registros. Por quê? Porque se eu tenho essa tabela aqui paralela, o que eu consigo fazer? Essa tabela está ordenada por quem? Pelo nome. Então, eu faço uma busca binária aqui. Quando eu faço uma busca binária aqui pelo nome, eu acho qual que é a chave primária dele. Aí depois, o que eu faço com essa chave primária? Outra busca binária na tabela principal, que aí dessa forma eu consigo retornar o registro completo. Então, a criação do índice nada mais é do que você criar uma tabela paralela que ordena para algum outro elemento, para que você consiga fazer esse procedimento aqui. Obviamente, isso aqui é tudo feito pelo sistema de gerenciamento de banco de dados, o Oracle, o PostGIS, o SQL, mas a lógica por trás é isso daqui que ele faz lá na hora que ele cria no índice. Provavelmente vocês devem estudar isso na disciplina do 4º período que vocês têm de administração de banco de dados. Vocês não devem ver isso agora, não. Mas no semestre que vem, na hora que vocês falarem de índice, vocês lembram disso aqui, que vocês vão lembrar lá da estrutura de dados. Professor, só uma coisa. Roda o programa lá. Vai dar posições diferentes, eu não sei se é isso que você está perguntando. Não, é porque no meu aqui apareceu 1. No meu tá aparecendo 1, só deu menos 1, né? O meu apareceu 1. Tem que ver o que aconteceu com o seu sorte. Deixa eu ver. Talvez é o return. Assim, eu mesmo. Você mandou lá? Deixa eu ver. -1. Já deu lá. Tá, vê lá o seu primeiro lá. Você retornou. Você não retornou o -1 aí, ó. Depois do while, tá -5, 4, 3, 5, 4. -1, 6, 5, 4. Depois do while. Meu, dá diferença. Depois do while. Não, o while aí, ele tá dentro do while. Cadê a chave do while? Isso. Return -1. Pode vir. Isso. Você tinha perguntado o negócio, Dani? Só por dúvida mesmo, o banco, na hora que ele vai ordenar, ele já ordena cada vez que você preenche um novo, coloca um novo. Não, igual eu falei, o banco, quando você insere um novo elemento, Ele ele insere aqui, né? Por exemplo, eu vou inserir um novo nome. Aí eu vou inserir aqui, por exemplo, Daniel. Aí o que ele faz? Ele adicionou aqui na chave primária assim. Aí o índice, né? O índice calcula, né? Aí ele reajusta de novo a inserção. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar onde que o Daniel deveria ser inserido com a busca sequencial. Então ele deveria ser inserido aqui, né? Aí o que ele faz? Eu não vou conseguir fazer isso bonitamente aqui, né? Ele faz mais ou menos isso aqui. Daniel. A dúvida era assim, na hora que você preenche, então ele já coloca. Isso. Aham. Toda vez que você insere, o que acontece? Isso aqui é um trade-off que a gente faz. Você perde em armazenamento, mas você ganha em desempenho de busca. Então você gasta mais HD. Porque você está salvando, é como se você salvasse o mesmo dado 2 vezes. Você está gastando mais HD. Só que no final, na hora que você for buscar, isso aqui ganha muito mais desempenho. Mas não trava assim, tipo um banco muito grande para ele fazer essa. Não, justamente porque o índice é feito para isso. A lógica do índice é essa. E aonde a gente usa mesmo é em banco muito grande que a gente precisa de índice. Porque é aquilo que eu vou falar para vocês, igual eu falei no início da aula. É muito mais comum você consultar do que você inserir dados. Então, por exemplo, uma tabela.
você tem, por exemplo, para cada operação de inserção, você vai ter lá 10 operações de consulta. Então, se você ganhar desempenho nessas operações de consulta mesmo, que você perca um pouquinho, que você vai na hora de inserir. Na verdade, você sempre consulta primeiro, se não está cadastro, você pode depois. Isso. Na hora de você inserir, você vai perder um tempinho a mais, porque a inserção do índice vai ter um custo maior. Mas, na hora de você consultar, o desempenho aí vai entrar naquilo, com todos os problemas da computação. Talvez pode ter um caso de um sistema que você gaste muito mais inserir do que consultar. Nesse caso, talvez não valha a pena você fazer o índice. Mas na maioria dos sistemas é o contrário, vale a pena você fazer o índice. Vem cá, você está corrigindo aqui? Deixa eu olhar. Aqui, no caso, tinha que dar a mesma resposta assim, não é? Não, as posições podem mudar mesmo. Aqui, ó. Não, Não, mas o resultado aqui vai ser igual. não, ele só tem que mostrar que retornou a posição. É porque quando você ordenou, você mudou as posições. O vetor original é esse aqui. Certo. Na hora que você ordenou, o 6 foi para onde? Ah, foi para outra posição. Foi para outra posição. Então vai dar posições diferentes. O que é importante você checar? Eu ordenei novamente embaixo. Isso, justamente. O que é importante? Os elementos que você buscou em si mesmo não podem ser encontrados. Lembra daquela questão, talvez o mais interessante seja fazer um true or false, determinar se encontra ou não, para retornar ou verdadeiro ou falso, e não a posição. Faça mais sentido para esse cenário. Para ficar mais fácil, ó. Eu só veio o retorno na variável e mandei enviar o retorno para a posição. Eu fiz a música, eu me vi só para a música deu certo. Ok, isso aqui, pessoal? Tranquilos? Tá bom por hoje. Para você ver.